também novos padrões de desenvolvimento e de amadurecimento espiritual. Portanto, a série Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças, ela tem a ver com as escolhas que nós fazemos diariamente, com aquelas que, às vezes, a gente acha que as grandes mudanças, na verdade, elas vão acontecer com grandes atitudes. Então, e aí, com isso, você esquece de dar importância às pequenas mudanças do dia a dia. Aquilo que, de fato, gera hábito em nós, aquilo que, de fato, gera mudança em nossos corações. Então, nós estamos já caminhando para o final dessa série, nós já estamos no 9º sermão dessa série, e espero em Deus chegar até o final do ano, juntos, com saúde, com paz e com bênção, para nós encerrarmos essa série, né? Então, nós estamos caminhando, então, para o final, pequenos hábitos, grandes mudanças. Mas, será que estamos desenvolvendo pequenos hábitos espirituais diariamente em nossas vidas? O que seriam, então, os pequenos hábitos espirituais? Nós já falamos ao longo aqui da série sobre alguns deles. Eu já falei sobre a oração, a intercessão, a gratidão, a fidelidade, a parceria com o irmão, a empatia, a intercessão e o contentamento. Esses foram alguns assuntos que nós já tratamos aqui nos sermões ao longo do ano de 2023. Mas será que esses hábitos, eles estão gerando mudanças significativas na sua vida? Veja só, estabelecer um novo hábito vai exigir de nós a renúncia de velhos hábitos. É como um copo que já está cheio. Para você pôr novo líquido nele, você precisa esvaziar. Então veja só, para que nós possamos estabelecer novos hábitos, nós precisamos deixar velhos hábitos para trás. Então, irmãos, desenvolver a vida de oração, talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu já oro. A pergunta que eu vou sempre fazer é: você está contente com o seu nível de oração? Você está satisfeito com a quantidade de oração que você faz ao longo do dia? Ou com a qualidade da oração que você tem? Pastor, agora com essas perguntas eu vou ter que readequar o meu jeito de orar, e eu vou estabelecer novos padrões, novos hábitos. Eu lembro que na primeira mensagem, eu falei aqui sobre uma equipe de bicicleta, em que eles passaram a desenvolver ao longo do ano 1% de desempenho na competição, no desenvolvimento da equipe. Para que eles chegassem lá na competição, olha, eles passaram a ganhar medalhas e foram vencedores em vários campeonatos mundiais e Olimpíadas, porque eles propuseram no coração desenvolver-se 1% por dia. Então, irmãos, mesmo que você já tenha o hábito da gratidão, mas será que não tem 1% a mais que você possa melhorar? Se você já tem o hábito de ser fiel ao Senhor, será que não tem uma nova maneira ou um novo hábito que você precisa desenvolver dentro da fidelidade? Bem, esta série, ela tem como objetivo, então, nos apresentar caminhos simples, mas para mudanças que serão significativas na nossa caminhada cristã, rumo ao amadurecimento. Eu entendo que são esses pequenos hábitos, porém constantes, que nos farão melhores a cada dia. Veja só, não é como eu já citei, o grande hábito. Uma pessoa chegou para mim, eu já falei isso aqui de púlpito, vou citar novamente. A pessoa chegou para mim, ela disse assim: pastor, eu li a Bíblia em 20 dias. Oi? Pois é, pastor, eu já li a Bíblia em 20 dias, o que tem mais agora para eu ler? Eu falei: a Bíblia. Pastor, mas eu já li a Bíblia em 20 dias. Aí ele contou assim uma vantagem, sabe? Nunca tinha lido a Bíblia na vida. Ele disse: nunca li. Aí já leu em 20 dias. Percebe que ele fez uma grande mudança na vida dele? Mas eu olhei para aquela pessoa e disse assim: ô querida, o que eu quero não é essa grande mudança aí. Eu quero que você leia um versículo e aplique ele no seu coração. É só isso que eu quero. Percebe como é mais simples do que ler a Bíblia em 20 dias? Então, irmãos,
São esses pequenos hábitos diários, porém constantes, que irão nos fazer melhores a cada dia. Por isso, nós devemos estabelecer intencionalmente pequenas mudanças na nossa caminhada cristã, desenvolvendo pequenos hábitos que irão nos aproximar do Senhor, que irão nos levar cada vez mais para perto da cruz. Bem, e quais são os hábitos que você ainda precisa desenvolver este ano, para que você seja um discípulo aprovado do Senhor cada vez mais? Pensa aí agora. Que hábito espiritual você ainda precisa desenvolver um pouco mais? Há quem esteja pensando, pastor, todos. Se é para melhorar, que melhoremos em todos, não apenas em um. Mas há certamente um que você tem mais dificuldade, dois, que você precisa, olhar um pouco mais de atenção. Então eu quero que você invista, ainda até o final do ano, um pequeno tempo do seu dia, para que você gere essa intimidade com Deus, para que você desenvolva essa intimidade com Deus, para que você tenha suas feridas curadas pelo Senhor, para que você tenha na intimidade com Deus a presença, a convicção da presença de Deus no seu coração, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. O fato é que, ao longo do tempo, você vai perceber que se esse hábito de fato fizer parte do seu dia a dia, isso vai gerar uma impactante mudança, não apenas na sua vida, mas também no seu ecossistema, naquele que você vive. E não mais o ecossistema muda você, mas você muda o lugar onde você vive. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Que bom, então eu não estou sozinho. Então hoje, eu quero falar de um outro hábito, que eu ainda não falei, claro, mas que alguns precisam desenvolver. Esse eu tenho convicção de que algumas pessoas ainda precisam desenvolver esse hábito. Outros, talvez apenas aprimorar o hábito. E é o hábito da leitura da palavra de Deus. Nós não tínhamos falado ainda sobre a importância de ler a Bíblia, de ter intimidade com a palavra de Deus. Então eu quero convidar você agora a gerar um pouco de intimidade com a sua Bíblia. Pegue a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, e abra no livro de Salmo, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Salmo. Amém? Ou misericórdia? Amém, né? Amém. Então vamos ficar em pé, meus amados, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, e que não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos antes o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu, e cujas folhas nunca murcham. E tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Ao refletirmos na Tua palavra, possamos tirar dela lições práticas, importantes, simples, porém profundas para a nossa vida, Senhor. Que na nossa caminhada cristã, ao desenvolver o hábito da leitura da Tua palavra, nós possamos gerar intimidade contigo, para sermos sensíveis a ouvir a Tua voz através da Tua palavra, escrita e revelada a todos nós. Deus de misericórdia, fala de forma linda e abundante nessa noite aos nossos corações. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A Bíblia
Havia uma canção na minha infância, na infância do Samuel Rodrigues, que dizia assim: B-I-B-L-A, eu guardo, B-I-B-L-A. Olha, algumas pessoas lembraram dessa música. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, eu guardo dentro do meu coração, B-I-B-L-A, Bíblia. Era uma canção infantil, cantada principalmente nas escolas bíblicas de férias. Ali, já estavam plantando no coração das crianças, no meu coração, no coração daquelas outras crianças, o amor pela palavra de Deus. Há uma outra canção, eu me lembrei agora, ela diz assim: no meditar da tua palavra, depois eu lembro dela melhor, eu não vou atrapalhar o senhor. Nas palavras, meditação do meu coração, né? Olha só, é melhor eu continuar pregando do que eu cantando, porque essas antigas canções, elas nos remetem a um tempo em que, de fato, as pessoas olhavam para a palavra de Deus com mais amor e com mais ardor. Sabe, meu irmão, eu tenho observado que algumas pessoas têm usado a palavra de Deus como se fosse uma revista de cosmético. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para mim hoje. Aí abre, e aí puxa, e lê aquele texto, e faz daquilo assim. Há inclusive no mercado gospel, eu morro de medo do mercado gospel, para ser bem sincero. Um negócio chamado caixinha de... Como é que é o nome? De promessas. Misericórdia. Aí está cheio de versículo bíblico. Aí a pessoa diz assim: tire aí o seu do dia. A pessoa, aí fecha o olho, aí faz aquele negócio, aí puxa. Não, esse não, aquele. Aí abre o olho devagar, sabe? Que é para ver qual é a promessa. Que é isso? E tem gente que se contenta com isso. Essa é a pior parte. Porque as pessoas, elas não têm uma noção de que está em suas mãos o que é de mais poderoso que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, escrita e revelada. Mas não, a gente prefere a caixinha de promessas. Meus amados irmãos, nós temos em nossas mãos a mais poderosa palavra, que quando lançada, ela transforma gerações. Gerações. Avós que ensinaram netos, a exemplo de Timóteo, a exemplo do pastor Naum, a exemplo de tantos outros, de geração em geração, porque alguém teve coragem de lançar uma palavra, porque alguém teve coragem de ensinar a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Palavra de Deus para nós. Será que isso não gera no seu coração um desejo ardente de ler essa palavra dia após dia? Ela é a palavra de Deus. Isso já seria o suficiente para que você amasse essa palavra, para que você abrisse a sua Bíblia, para que você se deleitasse nela, porque é através dela que Deus vai falar na sua vida, Ele vai ministrar ao seu coração. Mas não, infelizmente não. A Bíblia, irmãos, é a narrativa de que Deus contou aos homens sobre o seu caráter, seus planos para salvar e restaurar a humanidade. E por ser inspirada por Deus, cada parte das Escrituras tem um poder de aconselhar, de convencer, de nos mudar, de nos transformar, de nos salvar. Eis aqui alguns motivos pelos quais precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Você costuma ler a sua Bíblia diariamente? Por quanto tempo? O tempo que você investe na sua leitura bíblica é maior do que o tempo que você investe assistindo TV? Não vamos falar do Instagram não, né? Aí é covardia, né, gente? É covardia, né? Quando a gente olha para o Instagram e olha para a Bíblia, o Instagram é muito mais atraente. É verdade. Mas não é. Mas não é. O que você tem lido na palavra de Deus
tem feito sentido para você? Tem tido uma aplicação prática para o seu dia a dia? A Bíblia tem sido uma fonte de conselho para as suas escolhas? Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e mais afiada do que uma espada ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Será que temos consciência, irmãos, desta poderosa ferramenta disponível em nossas mãos? Será que temos levado a sério os seus ensinamentos? Será que esses ensinamentos estão nos moldando, nos transformando, nos fazendo cristãos verdadeiros, aprovados pelo Senhor? A olhar para a igreja perseguida, onde os irmãos se reúnem em lugares, claro, eles são perseguidos, então eles não podem se reunir numa igreja, tem que ser em lugares escondidos, secretos. Eles não podem andar com a Bíblia. A propósito, só um parênteses aqui na ilustração. Outro dia alguém me interpelou sobre eu não andar com a minha Bíblia de papel. Enfim, a minha Bíblia é eletrônica há muito tempo. Os meus livros, eu estou vendendo minha biblioteca. Então, meus livros também são todos eletrônicos. No meu iPad eu tenho quase 12 bíblicas, versões em inglês, espanhol, grego, hebraico e tantos outros mais. Aqueles irmãos lá, eles não andam com uma Bíblia física na igreja perseguida. É assim, ó. Eduardo, você vai ficar com Mateus capítulo 1. Samuca, você vai ficar com Mateus capítulo 2. Léo, você vai ficar com o capítulo 3 de Mateus. E assim eles vão dividindo a Bíblia. E quando o pregador da noite vai pregar, ele diz assim: eu gostaria que Mateus 1 falasse. Aí Mateus 1 se levanta e diz o texto, porque foi o texto que ele aprendeu. Já pensou? E nós, né, irmãos? Toda a Bíblia disponível para nós. A Bíblia é um livro de paradoxos. É o livro mais lido e o mais desconhecido. É o livro mais amado, também o mais odiado. É o livro mais obedecido, mas também o mais escarnecido. É o mais pregado, também o mais combatido. É o livro queimado nas fogueiras, que tem tirado vidas das chamas do inferno. É o livro odiado, que tem ensinado o perdão. A Bíblia é o único livro que aponta para a salvação eterna. Hoje, ao meditarmos nesse texto do Salmo 1, nós vamos aprender que a alegria perene do crente deve estar no meditar da palavra de Deus. O texto diz: bem-aventurado é o varão, é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros, onde as folhas nunca, mas o fruto estará sempre vindo na estação certa. Interessante que esse texto, ele começa falando de forma negativa sobre a bem-aventurança. Ele diz que feliz é aquele que não, três coisas. Primeira, não ouve o conselho, que não anda, e que não, o que não anda, ele não, ou melhor, o que não ouve, ele não ouve o conselho e depois ele não anda no caminho fala alto, irmão, ímpio, pecador, zombador. Percebe que há uma piora no processo? O cara ouviu, era um ímpio, aquele que não crê no nosso Deus.
Pecador é aquele que até conhece os princípios, mas não obedece. E zombador é aquele que escarnece a palavra de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Por isso que a alegria do crente, irmãos, é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A meditação nessa palavra é uma fonte de alegria, é uma fonte de direção. Ao meditar nessa palavra, na lei do Senhor, nós vamos encontrar alegria, direção para as nossas vidas. Essa meditação não é apenas uma leitura superficial. Eu fui fazer um curso, vários líderes do Brasil, líderes evangélicos. Éramos 18, um curso muito restrito, treinamento muito intenso. E aí eu estava dando um treinamento de uma aula lá. E aí quando eu estava formando um conceito, aí um colega disse que ele queria estabelecer uma meta para a vida espiritual dele, de ler a Bíblia toda em 2 dias. Eu já saí em crise, porque daqui de Fortaleza para lá, porque dias antes o cara falou que tinha lido a Bíblia em 20 dias. Eu achei que tinha sido demais, aí a pessoa lá disse, não, 2 dias. Ter alegria. Meu irmão, ninguém vai ter alegria ler a Bíblia em 2 dias não, viu? Vai ter cansaço, vai ter enfado. É isso que você vai ter, se você se propor a ler a Bíblia rapidamente toda. Não é para ler ela toda, assim, sentar e ler. Não é um romance. Não é um livro acadêmico. Você tem um semestre para você vencer aquele conteúdo. Não. A Bíblia é regra de fé e prática. Logo, aquilo que eu leio, ela precisa ter eu preciso ter um entendimento do que eu estou lendo. Aquilo precisa fazer um sentido na minha vida. Eu preciso tirar uma lição prática para a minha vida, para que eu tenha alegria no meditar da palavra do Senhor de dia e de noite. Não adianta fazer uma leitura superficial, porque ao meditar, a palavra está falando, é meditar, não é apenas ler. Isso significa, irmão, que você precisa ir profundamente na palavra, mergulhar, em busca de um entendimento, de uma aplicação, de um direcionamento para a sua vida. Isso é como um rio que flui constante, essa meditação de Deus que nos nutre, enchendo-nos de alegria, enchendo-nos de paz, enchendo-nos de contentamento. Ao meditarmos na palavra, ela vai nos direcionar para fazermos as melhores escolhas na nossa vida. Ao meditarmos na palavra, nós vamos encontrar o caminho certo. Nós não vamos ouvir o conselho nós não vamos andar no caminho e nós nem vamos nos assentar onde? Na roda dos escarnecedores. Por isso que nós vamos ter um caminho certo a seguir. Mesmo que seja em tempos difíceis, mesmo que seja em adversidades, nós vamos olhar para a palavra, e a palavra, ela vai dirigir os nossos corações, com contentamento, com alegria. Mas uma coisa que me chama também muita atenção nesse texto, é o fato da constância. Veja só, eu também já falei isso aqui, o pastor Vitor, o pastor Léo, o pastor Marcos, todos nós já falamos o que eu vou falar novamente. É assim. A pessoa chega num gabinete pastoral para um aconselhamento, e ela começa então a buscar uma orientação, e a gente começa a conversar. E eu faço uma pergunta, nós fazemos uma pergunta muito básica. A pergunta simples é: você tem lido a sua Bíblia? Você tem feito devocional? Pastor, bem, é assim. Quando a pessoa começa a dizer assim, a gente já sabe que a constância não é o que deveria ser.
Veja só, outro dia nós estávamos lá na classe de doutrinas batistas, eu e o professor Jaime, está lá comigo como professor. Jaime, eu estou mais como seu professor auxiliar do que você como meu professor, de verdade. Muito obrigado, viu, por sua dedicação àquela classe. Nós vamos, inclusive, começar uma classe nova em outubro, de doutrinas batistas, no horário da tarde, uma classe excepcional. Claro, né, 2 professores desse, não, brincadeira. Jaime ministrou uma aula para a gente sobre o que nós batistas entendemos sobre a Bíblia. Qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa crença, a nossa fé sobre a Bíblia. Isso precisa estar explícito, isso precisa estar explicado, isso precisa ser aprendido por todos nós. E naquela aula, Jaime nos trouxe direcionamentos para essa meditação diária. Pasmem, mais da metade da turma não tinha constância em fazer a sua devocional. Jaime trouxe lá uma receita de bolo que eu achei fantástica. Claro que eu não vou dizer, né? Pessoal curioso, Jaime, já se matricula na classe de doutrinas batistas. Quando chegar na aula de Bíblia, o professor Jaime vai estar ensinando para a gente novamente ali essa receita. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter constância. O hábito, para ele gerar transformação em nós, ele precisa ter constância. Ele não pode começar e parar. Não pode. Meditar de dia e de noite exige de nós a consistência. Não apenas no momento de crise. A pessoa está agoniada, está passando por um momento, uma fase difícil, corre para a Bíblia. Ou, nem também em tempos de calmaria. A constância na meditação, ela nos leva a uma profunda transformação. Em que não importa se o dia é bom, se o dia é mau. A Bíblia tem que fazer parte do nosso dia. Meus amados, à medida que a palavra de Deus, ela vai se enraizando em nossos corações, nós passamos a ter a imagem e a semelhança de Cristo em nós. Nós passamos a ter essa semelhança. O meditar diário, permanente, constante, intencional, nos ajuda, inclusive, a resistir às tentações. Ora, quantas pessoas cedem às tentações porque estão longe da palavra de Deus? Quanto mais intimidade nós temos com a palavra, mais próximos nós estaremos de Cristo. Vamos, irmãos, quanto mais intimidade você tiver com a Bíblia, quanto mais constância você tiver com ela, mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Mas infelizmente, há muitos que ainda não encontraram na Bíblia a sua companhia diária como regra de fé e prática, para que tenham uma vida aprovada diante do Senhor. Porque, irmãos, ainda que fraquejemos, ou que fraquejarmos, temos que lutar para nos apresentar aceitáveis a Deus. O Salmo 34:8, ele vai dizer que quando provamos e vemos que o Senhor é bom, somos abençoados por nos refugiarmos nele. Quando nos dispomos a ler a palavra, quando nos dispomos a entender a palavra, ela vai promover mudanças significativas no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso viver. Bem, eu quero concluir a mensagem de hoje. Eu quero, caminhando já para o final, eu vou concluir com duas coisas. Uma frase de Leon Tolstói e também de um texto lá de 1 Pedro. O texto de Tolstói, ele diz o seguinte: Tolstói, ele observou e ele chegou à seguinte conclusão: todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. O processo de mudança sempre está no outro. O processo de
de restauração de um relacionamento sempre está no outro. O processo de cura de uma emoção está sempre no outro. Estejamos prontos, irmãos. Ou melhor, estejamos entre os que creem que a transformação começa em nós. Que possamos ser o agente da transformação. Mas ninguém transforma a própria vida na própria vida ou pela própria vida. Nós só geramos transformação em nossa vida se nós tivermos a palavra de Deus. Se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. O Salmo 1, irmãos, ele nos ensina que meditar nessa lei é um passo vital na nossa jornada cristã. Que a meditação constante vai trazer alegria, direcionamento, consistência, transformação. Essa meditação ela é crucial para o crescimento espiritual. Portanto, reserve tempo diariamente para você estudar, refletir sobre as Escrituras. Isso vai ajudar você a compreender qual é a vontade de Deus. Isso vai ajudar você a encontrar o seu propósito. Isso vai ajudar você a fortalecer a sua fé. Que tal? A partir de hoje, nos comprometermos a meditar nessa palavra de dia e de noite, permitindo que ela molde o nosso caráter, que ela guie os nossos passos. Que tal? Você aceita esse desafio? Se você já é um leitor da palavra de Deus, eu quero te convidar a você fazer talvez um ajuste nesse hábito. Se você ainda não tem esse hábito, eu quero te desafiar hoje a começar o hábito. Mas não precisa ler 1 hora a Bíblia. Começa lendo, eu vou dar uma sugestão aqui, Jaime. Provérbios. Leia o provérbio do dia. O que é o provérbio do dia? Que dia é hoje do mês? Então se você vai começar hoje, você vai lá no provérbio 30 e lê todo o provérbio 30. Você escolhe daquele capítulo um provérbio, escreve sobre o que aquele provérbio está querendo dizer para você, tira daquele provérbio uma aplicação, escreve, aplicação, 2 pontos. Depois você escreve uma oração com relação àquilo que você acabou de ler. Oração, Senhor, me ajuda a meditar na Tua palavra. Se eu não me engano, o versículo 5 acho que é de provérbio 30, vai falar sobre a palavra de Deus, ela é escudo para nós. Então, o que eu entendi? Aí você, poxa, por que esse provérbio, que a palavra de Deus faça parte da minha vida diariamente, e de tal forma que eu chegue mais perto de Deus? Se for o que você escreveu, o que você entendeu. Qual é a aplicação? Aplicação: ler a palavra do Senhor 10 minutos por dia, todo dia, para o resto da minha vida. Oração: Senhor, me ajuda a ser um leitor voraz da Tua palavra, para que ela faça sentido na minha vida, e para que eu ande em obediência a Ti, para que eu possa Te agradar. Amém. Pronto, acabou a oração, acabou a devocional, e aí você segue para o trabalho. Entendeu? Não, porque eu não costumo ler a Bíblia, sabe, pastor, não tenho tempo. Não, irmão. Você pode dar qualquer desculpa, menos a desculpa do tempo. Eu falei que eu ia encerrar e vou agora com o texto de 1 Pedro, que ele diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Tudo em nossa vida, ao nosso redor, pode mudar, irmãos, mas a palavra do Senhor não mudará. Deus permanece fiel àquilo que Ele já escreveu. Portanto, mude você e não mude a sua Bíblia para agradar o que você quer. Seja você transformado pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, meu irmão, é esse o hábito que eu gostaria que você desenvolvesse na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, meditarmos na Tua palavra, dela ser de fato regra de fé e prática em nossos corações. Oh Deus, faz assim, Deus, a fim de que nunca nos desviamos da Tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sigamos firme no propósito de Te adorar, em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, ela possa encontrar em nossos corações um coração fértil, a fim de que a semente lançada possa germinar, crescer, se desenvolver, e cada vez mais, sejamos, ó Senhor, maduros, sejamos instrumento nas Tuas mãos, sejamos aptos para ser usado por Ti, em tempo e fora de tempo, Deus. Oh Senhor amado, nós assim Te glorificamos, Pai, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, na beleza da Tua santidade, Senhor. Muito obrigado. Faz assim, Senhor, em nossos corações, a partir de hoje, e nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.